Existe a família espiritual, falando de família, a família corporal. A família espiritual é feita dos espíritos, não é? O plano espiritual, ela é bem maior. E a família corporal, ela é planejada no plano espiritual para a evolução nossa, do nosso espírito. Por isso nós temos as dificuldades e ela nos demonstra todas as oportunidades de evoluirmos mesmo, sermos pessoas de bem, né? Dizendo em outras palavras, salvar a nossa alma. O que é salvar a nossa alma? Salvar de nós mesmos, das nossas imperfeições, né? Dos nossos vícios, vamos chamar assim, do ódio, do rancor, da mágoa, da vingança. E dentro desse planejamento, né, familiar, na reencarnação, ali são espíritos que se ligam a nós, né? Isso. Todos esses que se ligam são desafetos ou não? Não. Muitos são espíritos que são afins, que se amam, vem um para ajudar o outro, né? E outros são desafetos, sim. Porque, geralmente, aquele que fez o mal, eu até trouxe esse livro aqui, chama-se O Missionário da Luz, quero mostrar aí, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. São 19 livros só desse espírito. E aqui tem no capítulo 13, que o item chama-se Reencarnação, e é a reencarnação do Segismundo, que é um espírito que fez mal para o pai dele, né? E ele queria voltar como filho desse espírito. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele aqui, né? E o Alexandre é que mediou essa vinda dele para cá. Então, houve várias reuniões no plano espiritual com o pai, e o pai não queria, falou não, porque esse... E o pai ainda estava encarnado. O pai já estava encarnado. O espírito que ele queria que ele fosse o pai dele já estava encarnado. Então, essas reuniões era em desdobramento. Era no plano espiritual, quando nós dormimos, nós sabemos que o nosso espírito vai para o espaço. E ele ia para essas reuniões, tanto ele como a esposa. Perfeito. Seria o pai e mãe. Né? E esse Segismundo, ele tinha feito mal para esse espírito, se não me falha a memória, ele matou para ficar com a esposa dele em outras vidas. Ele falou, não, eu quero me redimir. Ele fala aqui, a conversa, eu marquei aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele fala aqui, que ele fala assim, ó, reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino era o pai dele, que ele queria. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Então ele não perdoava. Vocês não queriam vir. Então, ele, depois de várias reuniões, ele topou ele vir. Tá bom, vai, eu vou te aceitar como filho. Aí vem e fica aquela relação difícil. Porque o Adelino sempre vai lembrar dele, que a nossa memória inata vai... Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, pô, não fui com essa pessoa? É isso. E aí tem aquele esquecimento, né? Que a pessoa não sabe dizer o porquê, né? Por quê? Eu não sei porquê, mas... Mas o esquecimento, aí que nós entendemos, nós da doutrina espírita agora, nós entendemos que é realmente a misericórdia de Deus. Porque é através do esquecimento que nós evoluímos. Porque imagine se nós soubéssemos o que nós fomos em vida passada, como é que você vai educar seu filho, por exemplo? Não é? Tá certo? Então, e Deus é tão misericordioso, né? Qual que é o pai que não pega um bebezinho ali, né? Recém-nascido e não se desmancha, né? Vamos supor que eu fui Herodes, né? E você foi Barrabás, por exemplo. Nós sabemos da vida passada. Aí nós estamos aqui conversando, tentando falar de amor, falando da família e tal. Aí chega um ponto que alguém que vai fazer aqui vai ter a relação, vai falar assim para mim, pô, Jerônimo, você foi Herodes, cara, você matou as crianças só para ficar com o seu trono, com a sua coroa. Você matou vários bebês. Quem é você para falar de amor agora? Sim. Se soubéssemos, né? Se nós soubéssemos. Aí eu falo para você, mas você também foi Barrabás, fez isso. Então, quer dizer, nós ficaríamos nos acusando e não evoluiríamos, não teria lido progresso nesse sentido moral. O esquecimento é para isso mesmo. Por isso que a missão dos pais é fazer com que esse
espírito que veio como seu filho evolua. Tem as condições. Perfeito. Por isso que eu hoje até falei isso no centro, há uma intersecção entre a educação e a caridade. Nós não sabemos quando nós praticamos a educação ou praticamos a caridade. Então, por exemplo, se você é um jovem e está num ônibus lotado, eu dou sempre esses exemplos assim, você pega um ônibus lotado, trabalhou o dia inteiro, está cansado, aí você está em pé. Aí você ora para Deus para que alguém levante para você sentar, que você está cansado. Aí a sua oração é atendida. A pessoa levanta, chegou ao ponto dela, você fala, Senhor, muito obrigado, e senta. Quando você senta, no próximo ponto sobe uma senhorinha. Ela olha para você olha para ela e fala, puxa vida. Aí você levanta e cede lugar para ela. Isso é educação ou caridade? Perfeito. Percebe? Então muitos vão responder educação, sim. Mas ele praticou a caridade. Por quê? Porque os nossos pais, quando recebem o Espírito, todos nós queremos que os nossos filhos sejamos homens de bem, mulheres de bem, bons cidadãos, boas cidadãs. E a cidadã só se faz um homem de bem aquele que pratica o bem. Senão ele não será homem de bem. Perfeito. Né? Então, dentro da educação está a prática do bem, que é respeitar os mais velhos, que é ceder lugar, isso é aquilo, que é ser gentil, por favor, senhora, passa na minha frente. E isso é nas pequenas coisas, né? As pequenas coisas, na construção de um mundo melhor. E isso nasce dentro de casa, como Jesus diz, se eu não consigo viver em paz entre quatro paredes com aquele que eu amo, imagine fora. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.